E aí, pessoal, tudo bem? Professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Neste vídeo a gente vai falar a respeito de alguns itens muito relevantes quanto à redação discursiva de técnico TJDFT. Aquele aviso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E coloque aqui também nos comentários se você quer que eu fale sobre algum assunto, que eu aborde algum item relevante, algum ponto relevante para as provas discursivas. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, olha só, o edital de técnico TJDFT esclarece uma parte das coisas quanto à redação discursiva. Ele não esclarece tudo. Ele fala para você que você vai ter de redigir uma prova de redação. Isso já é um bom caminho. Isso demonstra para a gente que provavelmente vai ser um texto dissertativo argumentativo. E ele faz exatamente isso. Ele frisa que você vai ter de produzir um texto dissertativo argumentativo. Importante mencionar que quando a gente tem um texto dissertativo, é um texto que a gente vai ter de dividir em parágrafos. Lembre-se sempre disso. E ele é argumentativo por quê? Porque você vai ter de comprovar ali o seu ponto de vista, vai ter de opinar, vai ter de emitir o seu ponto de vista acerca de determinado assunto. Dixon, mas a banca não esclarece que vai ser sobre tema de atualidades. E aí, eu já te aviso que provavelmente a gente vai ter um tema de atualidades. A banca não deixa claro a respeito do que vai ser esse texto dissertativo argumentativo. No entanto, como é um texto dissertativo argumentativo, e você vai ter de redigir sobre determinado tema, debater determinado assunto, no sentido de comprovar o seu ponto de vista, sua opinião, a gente entende que esse tipo de texto é um texto dissertativo argumentativo. Mas há um outro aspecto também que incide diretamente nesse item. Tem a ver com o que a FGV já fez em outros editais, em outros certames, em outras provas discursivas. Se você pegar, por exemplo, TJ Ceará, você vai ver que a prova de técnico e o edital de técnico foram exatamente desse jeito. A gente teve lá um tema de atualidades que você deveria abordar com conhecimentos gerais. Mas atenção, os temas de atualidades da FGV são temas bem reflexivos, que levam o candidato a refletir sobre determinada ideia, sobre sua condição como pessoa, como ser humano, entre outros aspectos. Então, fique atento para isso. Há uma outra consideração, essa banca gosta muito de temas polêmicos, ela gosta de tocar ali na ferida, ela toca em pontos muito sensíveis, ela fala de política, ela fala de religião, ela fala de cotas, e daí você tem de entender exatamente como você pode se posicionar. Dá uma olhada em outros vídeos meus em que eu falo acerca de assuntos importantes para essa prova de técnico do TJDFT. Ainda em relação ao edital, ele esclarece para você que você vai ter de produzir um texto entre 15 e 20 linhas. Dica do Dixon, anota aí, DDD, esgote as 20 linhas. Por quê? Dificilmente você vai conseguir uma nota máxima com 15 linhas, cara, em uma prova discursiva. Ele vai pedir para você falar, por exemplo, sobre foro privilegiado, sobre cotas, sobre racismo. Como é que você vai conseguir argumentar em 15 linhas? É pouco demais. Por isso, você tem de esgotar as 20 linhas. Tem uma letra muito grande, anota outra dica do Dixon. Diminua a letra para essa prova. Diminua. Dixon, eu vou diminuir para deixar minha letra bem pequena. Claro que você não pode deixar sua letra ilegível. Fique atento a isso, mas diminua um pouco a sua letra se você tiver uma letra grande. Além disso, a gente vai redigir textos com 4 parágrafos. Professor, posso redigir com 3? A dica é tentar fazer com introdução, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Essa banca exige introdução, desenvolvimento e conclusão. Por desenvolvimento é interessante se apresentar 2 parágrafos. Em um parágrafo é muito difícil você conseguir argumentar, trazer pontos favoráveis, contrários, trazer argumentos necessários para você alcançar uma nota máxima. Então eu penso que seria interessante você dividir aí a sua prova em 4 parágrafos, 1 de introdução, outro de conclusão e no meio 2 de desenvolvimento. Isso fica melhor. Para os parágrafos, você vai apresentar ali uma quantidade de linhas, até 20 linhas, eu penso que 20 linhas está legal, mas para cada um deles você vai fazer o seguinte, introdução, 3, 4 linhas no máximo. E aí você vem para o desenvolvimento, você vai usar ali no desenvolvimento umas 12 linhas, em torno disso. 12 com 3 linhas da introdução, ou 4, a gente tem 15 ou 16 linhas. E aí sobram ali para você umas 3 a 4 linhas para sua conclusão. Legal? Capriche mais no desenvolvimento. O desenvolvimento é a principal parte da sua prova, da redação discursiva. Dentro desse contexto, a banca já estabelece no edital também os critérios de correção. Ela divide em 2 macrocritérios. O primeiro macrocritério é a estrutura global textual ou estrutura textual global. É assim que ela determina no edital. Essa parte é muito relevante. Este critério, o macrocritério, ele tem outros 2.
Primeiro deles aí tem a ver com a abordagem do tema. A abordagem do tema é exatamente o tratamento que você dá ao tema, se você traz argumentos importantes, inovadores relacionados ao tema, que tenham a ver com aquele tema, a forma que você aborda o tema, os argumentos que você seleciona para isso. Depois, a gente tem progressão textual, e aí diz respeito à concatenação das ideias, a sequência lógica das informações e todos os elementos que você utiliza para dar progressão lógica ao seu texto, sentido lógico ao seu texto. E aí a gente tem os aspectos gramaticais. Nesse sentido, a banca vai dividir também esse macro critério em outros dois. O primeiro tem a ver com a seleção vocabular. Diz respeito às palavras que você seleciona para usar e o bom emprego dessas palavras. Legal? Na sequência, a gente tem a gramática em si considerada, que ela chama de norma culta. Quanto à norma culta, aí tem a ver com todos os aspectos morfossintáticos, acentuação, regência, tem a ver com paralelismo, concordância, tem a ver com todos os elementos relacionados à gramática em si. Bacana? Então, atenção. Em relação ao primeiro macro critério, que é literalmente você abordar o tema, o conteúdo em si, a gente tem aí 24 pontos disponíveis para isso. É muita coisa. Quer dizer que a parte mais importante é realmente o entendimento do assunto, é a sequência lógica das informações, ali a progressão lógica das informações no meu texto. É isso aí. Isso vale 24 pontos. Mais 6 pontos a gente tem destinados para a questão gramatical. Não perca pontos na gramática, cara. Nesta prova discursiva, a gente vai ter entre os primeiros colocados, ou ali no número de vagas, as pessoas que forem bem na redação discursiva. A redação discursiva vale muitos pontos. Se a gente for pegar o total de pontos disponíveis, 33% dos pontos são destinados, para redação discursiva. Não há dúvidas de que ela vai ser o diferencial neste certame. Nesse sentido, a gente tem o valor da nossa prova. A nossa prova, ela vale 30 pontos, valor mínimo. 15 é o mínimo que o candidato tem de tirar para poder, de fato, ser aprovado na prova discursiva. Legal? Eu tenho certeza de que você vai estar bem além deste mínimo. É isso aí. Se você quiser saber mais ainda sobre o nosso curso de técnico para o TJDFT, o curso de redação, acesse o nosso site, cursodiretoalponto.com. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!